Glória a Deus. Bom, então agora preste bastante atenção. Mais uma vez, esteja comigo aí, que nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E tá assim, maravilhoso tudo que o Senhor já tem nos ensinado ao longo desses dias, irmãos. Hoje nós estamos na terceira carta. Você que perdeu as outras, só para te situar, nós estamos estudando as 7 cartas de Apocalipse, né? As cartas que João, o apóstolo João, conduzido pelo Espírito após uma revelação de Deus, foi instruído a escrever às 7 igrejas da Ásia Menor. Então essas cartas, elas são uma reflexão e um olhar de Jesus para a realidade de cada uma dessas igrejas. Algumas igrejas foram elogiadas pelo Senhor apenas, foram 2 igrejas. 4 igrejas receberam elogios e críticas do Senhor, e uma igreja recebeu somente críticas do Senhor. Então nós vamos estudar essas 7 realidades e entender o quanto elas são atuais e necessárias para nós. Cada apontamento que Jesus faz aqui, como o Deus da igreja, o cabeça do corpo, ele mostra para mim e para você o quanto o Senhor tem caminhado em nosso meio e percebido não só as nossas atitudes, mas as intenções dos nossos corações, a forma que nós vivemos quando ninguém nos vê, mas Ele nos vê, e o quanto é necessário nós sermos ensinados por essa palavra, para que de fato, pensando estar aprovados, nós não sejamos condenados com o mundo. Mas o alerta do Senhor, através de cada uma dessas cartas, é ao ensino para que, vendo, nós possamos ver, ouvindo, possamos enxergar e venhamos de fato arrepender das práticas que não agradam ao Senhor e ter uma mudança de atitude para que eu e você venhamos herdar essa vida eterna. Nós já estudamos 3 dessas cartas. Nós estudamos primeiramente a carta à igreja de Éfeso, que é a primeira carta, ali em Apocalipse 2. Éfeso era uma igreja que ela foi elogiada pelo Senhor pela sua fidelidade à doutrina. Éfeso era uma igreja, de fato, que guardava a palavra do Senhor no seu coração. Ela conhecia as Escrituras. Era uma igreja que era fiel ao ensino de Cristo. Porém, uma coisa o Senhor tinha contra essa igreja. Eles abandonaram o primeiro amor. Eles eram ortodoxos quanto à teologia, ao ensino, mas eles eram hereges quanto à conduta, quanto à atitude de fé. A atitude de fé da igreja de Éfeso não estava mais revelando a verdade da palavra. Eles conheciam, mas não estavam aplicando. E esse foi o apontamento de Jesus à igreja de Éfeso. Ele se revela a essa igreja como um Deus que tem na sua mão direita os 7 candelabros de ouro e as 7 estrelas em sua mão. Ele mostra a sua autoridade, o seu governo sobre tudo e todos. E mostra para essa igreja que, para que ela subsista, para que ela vença, ela precisa estar com Ele, porque Deus é o próprio amor. Depois nós partimos para a carta à igreja de Esmirna. Foi uma das cartas que a igreja recebeu somente elogios de Jesus. Era uma igreja que era fiel à doutrina, era uma igreja que estava suportando a perseguição, era uma igreja que não negociava princípios, não negligenciava valores, porém era uma igreja pobre aos olhos dos homens. Era uma igreja que talvez você passaria pela porta e fala assim, tadinhos, eles estão passando por necessidade. Ou talvez você pensou isso quando a gente compartilhou o desafio que a gente tem aqui. Porém, a palavra também diz que aos olhos de Deus, ela era uma igreja muito rica, porque de fato ela havia entendido o princípio do Evangelho, e ainda que estivesse nessa terra, passando por tantos desafios, existia um grande tesouro no céu preparado para elas. E essa igreja de Esmirna, Jesus se apresentou para essa igreja como o Cristo que é o início e o fim, aquele que venceu a morte. Era uma igreja que estava preparada para enfrentar a morte. Eles estavam sendo perseguidos a ponto de serem mortos por causa do Evangelho. E Jesus conduz o apóstolo João a escrever essa carta à igreja de Esmirna para que eles fossem perseverantes na sua fé. Jesus diz assim, ei, eu conheço o que vocês estão fazendo. Eu sei que está desafiador. Eu sei que vocês estão passando por grandes provações e nos próximos dias passarão ainda por mais. Contudo, persevere. Parafraseando, foi dessa forma que o Senhor
encoraja a igreja de Esmirna. Ele fala assim: esse é o caminho. Avancem, não olhem para trás, não desistam, porque eu venci a morte também. E aquele que está em mim vencerá. Então, ainda que vocês tenham que passar por tudo isso, vocês vão vencer comigo também. Permaneçam. Hoje pela manhã nós estudamos a terceira carta, que foi a carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela também recebeu alguns elogios do Senhor. A igreja de Pérgamo, lá haviam alguns crentes também fiéis à doutrina. Alguns crentes que de fato haviam guardado essa palavra no coração e estavam aplicando ela na sua vida. Porém, infelizmente, essa igreja, de alguma forma, ela permitiu que sutilmente Satanás se misturasse no meio dela. Eles enfrentaram também a perseguição, mas diferente de Esmirna, a igreja de Pérgamo, ela não permaneceu fiel em todas as coisas. Eles venceram a perseguição. Satanás percebeu que a perseguição não tiraria esse povo da igreja e usou novas armas contra eles. Ele começou a entrar na igreja de forma sutil, através da sedução. E Satanás começa a se infiltrar no meio da igreja e roubar a pureza da noiva de Cristo. A principal crítica à igreja de Pérgamo foi sobre o engano. Satanás não só enganou algumas pessoas através de falsos ensinos, que isso pode, isso aqui não é pecado, não precisa abandonar, está tudo certo. Como também aqueles que ficaram fiéis à doutrina se acostumaram com aqueles que estavam agindo de forma errada e falaram assim: vamos falar nada não, deixa o meu irmão pecando aí, não vou confrontá-lo, vou deixar tudo certo assim, não vou me misturar, não vou mexer com ele. E dessa forma toda a igreja se tornou infiel. E a gente percebeu o quanto o Senhor ele odeia o mal, odeia o pecado, e Ele odeia quando a gente aceita que Satanás brinca com a nossa cara. E a igreja de Pérgamo, infelizmente, ela permitiu que essa mistura tirasse a santidade da igreja, e o Senhor valoriza a santidade do corpo. E agora nós vamos estudar a nossa quarta carta, que é a carta à igreja de Tiatira. O tema central da carta à igreja de Tiatira é a impureza. A igreja de Tiatira é uma igreja que também passava por alguns desafios, mas diferente das outras igrejas, ela era a igreja menos importante dessas 7. Mas é tão engraçado que ela é a maior carta. Assim, meu Deus, como assim? Não sei, irmãos, são os mistérios do reino de Deus. Ela não era nenhum centro político, nenhum centro religioso, não era expressiva culturalmente, não era uma igreja que era conhecida por nada, vamos dizer assim, muito grandioso, ou que de alguma forma a tornasse muito notável, mas foi uma igreja que a gente percebe que ela entristeceu muito o coração de Deus. Como Pérgamo, foi uma igreja que também permitiu com que muitas mentiras entrassem no seu meio. E também o pecado, só que de uma forma diferente de Pérgamo. Tiatira, por mais que tenha sido esse local onde eu falei que não tinha nenhum centro político ou religioso muito importante, ela tinha um comércio muito forte. Ela ficava no caminho por onde viajava ali o correio imperial. Por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia. Então, querendo ou não, ela era um centro comercial. De alguma forma, era uma cidade de passagem. Tiatira também era sede de vários grêmios do comércio, que eram grupos do comércio, como lã, couro, linho, bronze, os tintureiros, alfaiates, vendedores de púrpura.
ela era conhecida muito por isso. Esses grêmios, eles tinham fins tanto de mútua proteção, como benefício de todo tipo, social e recreativo. Eram tipo clubes entre os comerciantes. Eles se protegiam, eles se divertiam, eles tinham comunhão. E quem não participasse desses grêmios eram muito tendenciosos a não terem sucesso nos seus negócios, porque eles estavam desprotegidos humanamente. Eles não faziam aqueles que não participassem disso, eles estavam às vezes até findados ao fracasso, vamos dizer assim. Seria quase impossível um comerciante não fazer parte de um grêmio como esse. Mas a gente percebe, irmãos, que assim como Satanás usa muitas estratégias também para fazer com que a gente negocie princípios, cada um desses grêmios tinha sua divindade. Então não eram apenas clubes comerciais, eles tinham um Deus a quem eles prestavam culto dentro desses grêmios. E nessas reuniões haviam banquetes com comidas sacrificadas a ídolos e depois festas cheias de libertinagem, de imoralidade sexual e tantas outras coisas. Então você já entende que se você é um cristão, tem um comércio na cidade, você tem um desafio à sua frente. Eu vou negociar os meus princípios e valores e participar desse grêmio, porque afinal eu sou comerciante, se eu não participar, pode ser que eu não tenha sucesso. Então, né, Senhor? O Senhor entende. Ou eu vou ser fiel à palavra de Deus e entender que só ao nosso Senhor a gente deve prestar culto. Nós não devemos adorar outros deuses, que nós não devemos fazer aliança com pessoas que elas não creem no Senhor, que elas não caminham com o mesmo propósito, que estão sob julgo desigual. A gente já percebe claramente que existia aqui algo que pudesse fazer com que o povo de Deus, eles começassem a negociar a sua fé. Bom, como cristãos, o que é que eles faziam nessas circunstâncias? O que é que você faria, irmãos? Seria transgredir ou progredir na sua fé? Seria manter a consciência pura ou entrar num esquema para não perder dinheiro? Seria ser santo ou iria ser esperto? Qual é a posição do cristão? Sai do grêmio, perde a sua reputação, talvez dinheiro, ou permanece nessas festas, fora desse grêmio e não nega o Senhor? O que um verdadeiro cristão faz nessas circunstâncias? A gente não precisa ir longe, irmãos. Existem muitos grupos hoje, existem muitos esquemas, existem muitas coisas que elas fogem dos princípios, existem muitos caminhos mais fáceis que fazem com que a gente negocie aquilo que é a verdade do Evangelho. E, infelizmente, muitos de nós temos aceitado com que essas intervenções elas nos chamem de tal forma com que a gente comece a negociar os valores do Senhor. E Deus não quebra princípios. O nosso Senhor, Ele é um Deus que, de fato, Ele tem uma palavra, tem uma verdade, e nós precisamos caminhar sobre essa verdade. Não existe negociação entre a verdade do Senhor. Ah, Pai, mas é por isso. Se eu não aceitar essa regra dessa empresa ou desse lugar, eu vou ser demitido. Então o Senhor entende. Ficar desempregado é difícil. Então eu posso negar o Senhor só aqui no meu trabalho e lá fora eu volto a ser crente? É isso que o Senhor espera de mim e de você? Não. Dentro dessa cultura que está a igreja de Tiatira, ela era uma igreja forte. Vocês vão perceber que era uma igreja que estava crescendo. Ela era uma igreja expressiva como igreja, não na cidade em si, mas como igreja. Ela era amorosa, era uma igreja cheia, era uma igreja vibrante, que provavelmente se você passasse por ela, você ia querer entrar. Porém, vamos ver a observação que Jesus faz a essa igreja. Leia comigo aí Apocalipse número 2, a partir do verso de número 18. Vai falar assim: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Somente até aqui.
Deus não é só apenas o Deus da igreja. A gente já percebeu nas cartas anteriores que Ele está no meio dos candeeiros, que significavam as 7 igrejas, ou seja, Ele está passeando pelas igrejas. Ele também anda no meio desse lugar, como eu disse. Ele conhece as obras da igreja, Ele vê o que a igreja está fazendo de bom. Ele conhece as tribulações, como a gente viu que Ele via a perseverança de cada uma das igrejas. Ele também sabe o lugar onde a igreja está inserida, o contexto, a dificuldade que ela passa para vencer diversos obstáculos. Mas Ele também tem olhos como chamas de fogo. E para a igreja de Tiatira, Ele se apresenta como um Deus que tem os olhos como chama de fogo. Se você sabe, o fogo, ele purifica também. E se tem uma coisa que Deus odeia é a impureza, irmãos. Nós precisamos ser puros perante o Senhor. Nós precisamos de fato abandonar as velhas práticas e todo tipo de aliança que tem nos afastado dessa verdade. Cristo se apresenta assim porque existiam muitas práticas que estavam sendo aceitas secretamente pelos cristãos. Sabe aquilo que às vezes o povo faz que ninguém vê? Ou que alguns até sabem, mas fazem juntos e está tudo certo, ninguém conta e ninguém vai ficar sabendo? Mas Deus vê. Ele está passando no meio da igreja. Eu não sei, irmãos, tudo que vocês estão vivendo, mas Deus sabe. Vocês não sabem tudo que eu estou vivendo, mas Deus sabe. Isso pode ser bom ou ruim, depende do que você está fazendo. Tem horas que isso significa glória, porque às vezes tem pessoas pensando mal de você, mas o Senhor está se alegrando com as suas atitudes e o seu coração. Mas tem horas que isso significa tristeza e condenação, que às vezes tem pessoas achando que você está caminhando para o céu, para a eternidade com Jesus, e na verdade as suas práticas estão te mandando diretamente para um lugar de condenação. Não sei, mas Deus sabe. E Ele caminha por meio da igreja, e a igreja somos nós. Ele caminha, irmãos. Ele está com você todos os dias, em todo o tempo. Por isso, irmãos, é burrice da nossa parte achar que a gente está fazendo coisas erradas e que está tudo bem. Não. Eu e você precisamos ter consciência de que se existe uma pessoa que a gente precisa agradar, é o Senhor, e Ele vê tudo. Você pode parecer lindo e crente para mim, e eu bater nas suas costinhas e achar que eu vou te ver lá no céu, mas a sua consciência sabe o que é real e o que não é. E isso é você e Deus, irmãos. O convite em cada uma dessas cartas é para autoanálise. Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém, e eu não posso julgar ninguém. Longe de mim fazer qualquer coisa. Mas Deus que faz isso. Ele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele que vai dividir o que é verdade e o que é mentira. E você sabe. Se você aceitou o Senhor e recebeu o Espírito Santo de Deus, um crente não consegue fazer coisa errada achando que é certo, irmãos. Não dá. Você pode até tentar. Depois que você conheceu Jesus, você pode até tentar voltar a viver na libertinagem. Mas você não vai conseguir não ter consciência mais. Você já teve os olhos abertos. E não dá para viver cego alguém que já vê. A gente vai saber. Antes não soubesse. Porque aí a gente não seria condenado, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que a verdade já foi apresentada a você, você não tem mais desculpas. Enquanto ela não era, você ainda tinha. Não conheço o que é certo e o que é errado. Ok, você não tem consciência. Mas depois que você já teve a consciência, não existe mais. Bom, a gente entende também que Deus ele conhece os segredos do coração dos homens. E como esse Deus, que tem os olhos com chamas de fogo e os pés com bronze reluzente, que é o que ele vai esmagar Satanás. Isso é vitória pra gente. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, com muita alegria no coração. A gente não tem que temer Apocalipse não, tem crente que nem lê. Deixa eu te falar, quem tem que temer é Satanás. Porque a noiva de Cristo vitoriosa, ela vai vencer, ela vai triunfar. É um fim maravilhoso para aqueles que permanecem fiéis. A gente tem que se alegrar, tem que falar assim, cara, vai valer a pena demais.
Então não precisa ficar com medo não. Ai meu Deus, o que vem aí, irmãos? A gente precisa vigiar dia e noite, estar preparados, porque quando vier é glória para a gente. O sofrimento vai acabar, irmãos. A gente não vai ver mais maldade, não vai ver mais injustiça, a gente não vai ver mais nada ruim acontecendo no nosso meio, vai acabar. Isso é vitória. A gente vive para chegar nesse lugar, irmãos. Vibrem com isso em nome de Jesus. É salvação para os que creem. Vamos continuar então. Verso 19. Jesus vem e diz assim: conheço as suas obras. Tiatira, eu conheço o que você está vivendo. Conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. O que Jesus está fazendo? Está falando aqui, irmãos? Ela era uma igreja que tinha obras. Não era uma igreja morta, era uma igreja viva. Ela era operosa. Havia trabalho. As pessoas estavam atuando. Não era uma igreja que você não via as coisas acontecendo, não. Por isso que eu te falei lá que talvez era uma igreja que você estaria. É uma igreja que ela era expressiva nas obras. Talvez tinham ações, como é que eu posso dizer? Sociais. Talvez era uma igreja que tinha diversos projetos na área com que ela estava inserida. Era uma igreja que de fato estava trabalhando arduamente. E o Senhor disse que conhecia isso. Ele sabia, ele via. Ela também era uma igreja marcada por amor. Diferente da igreja de Éfeso, que perdeu o amor, em Tiatira tinha amor. E Jesus diz isso: eu conheço o seu amor. Ela possuía uma das maiores verdades, irmãos. A gente sabe que o apóstolo Paulo já escreveu determinada vez aos Coríntios, que se nós não tivermos amor, nada que a gente fizer valerá. Mas essa igreja tinha obras, amor, fé. Jesus diz: conheço a sua fé. Eles tinham fé, eles criam, irmãos. Vocês estão vendo como é perigoso e como Satanás, ele de alguma forma consegue ainda manipular aqueles que de fato parecem estar vivendo a verdade do Evangelho? Eles tinham obras, eles tinham amor, eles criam, confiavam em Deus. Eles também eram perseverantes, irmãos. Jesus diz: conheça o seu serviço e a sua perseverança, porque a igreja também passava por perseguições e eles perseveravam. Muitos deles estavam perseverando. E além do mais, ela não era uma igreja que estava parada. Olha para você ver uma coisa. A palavra diz: eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja estava crescendo, irmãos. Eles tinham mais frutos ainda do que no princípio. E Jesus estava vendo isso. Porém, irmãos, claro, esses frutos eram dos remanescentes fiéis. Porque só frutifica o fruto do Espírito aqueles que permanecem. E ainda que em números os que eram fiéis pudesse ter diminuído, multiplicaram os resultados. Porque Deus não precisa de muitos, Ele precisa de fiéis. Porque se Ele tiver os fiéis, irmãos, Ele trabalha de forma maravilhosa, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, e com uma ordem Ele muda qualquer realidade. A gente pode parecer pequeno nessa cidade, irmãos, mas se formos fiéis, seremos um gigante e nada vai nos parar. Amém? Deus quer que a igreja seja santa, seja pura e fiel para que Ele trabalhe. Ele precisa do meu e do seu sim, o resto Ele faz. O querer e o efetuar vem do Senhor. A gente só precisa estar com Ele. Amém? No entanto, verso 20: contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, Tiatira estava crescendo,
Por isso, Satanás procurou corromper o seu interior, em vez de atacá-la de fora para dentro. Divisão, conversa fiada, contenda, incredulidade, pecado, tantas coisas podem florescer no meio da igreja, e ao invés dele nos atacar com o mundo, ele mover pessoas do próprio meio para se autodestruírem. Ele pode, se a gente der ouvidos a ele. E ele estava fazendo isso aqui. E Jesus aqui, ele reprova a igreja de Tiatira por ser tolerante com o falso ensino. Ele usa a expressão de Jezabel, e se você conhece Jezabel, ela era uma mulher que no tempo de Elias, ela prestava culto a Baal, enfim, ela era uma mulher que de fato apoiava falsas doutrinas e praticava, vamos dizer assim, tantas coisas que desagradavam ao coração de Deus, e ela era manipuladora. Irmãos, quando Jesus reprova essa igreja, essa falsa profetisa, ela é vista com tanta influência, e ela exercia um papel tão importante dentro da comunidade, irmãos. Foi ela que instruiu e que induziu Israel a prestar o culto a Baal, como eu falei para vocês, e misturou a igreja com a prostituição, irmãos. Isso é muito sério. Ela conseguiu fazer isso através da manipulação, e ela não só perseguiu os profetas de Deus, mas promoveu o paganismo. Por isso que o Senhor chama essa profetisa de Jezabel. Segundo essa segunda Jezabel aqui, ela, como a primeira, estava induzindo os servos de Deus ao pecado também, pregando, sabe o quê? Olha essa mentira, presta atenção aqui. Sabe o que essa mulher ensinava? Que para a gente vencer o mal, para a gente vencer o pecado, a gente primeiro precisa conhecer ele. Aí ela pregava assim: vai, peca, conhece todas as obras de Satanás, porque assim você pode talvez vencê-lo. Tem experiência com Satanás, porque aí você vai conhecer ele e saber como você pode destruí-lo. Gente, queima ela, Jesus mesmo. Olha isso, irmãos. E deixa eu te falar uma coisa, o povo estava ouvindo. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por isso que essa palavra é tão importante para mim e para você, irmãos. Tem muitas vezes que a gente está ouvindo coisas que estão nos levando ao inferno e acreditando porque a gente não gasta tempo com essa palavra. E aí tudo vira verdade para nós. E o povo estava perecendo, irmãos. Talvez você passasse na porta dessa igreja e falasse assim: poxa, esses aí estão conectadinhos, ó, esticadinho, tudo salvo. Olha a igreja linda, olha a estrutura, olha quantos projetos sociais. De um ano para cá, olha como essa igreja cresceu, está lotada. Olha que lindo esse culto. Olha o sorriso de todos na porta, eles amam uns aos outros. Eles creem em Deus. Mas estavam imundos de pecado. Isso é muito forte, irmãos. E Deus vê o que ninguém vê. Então, nesse corpo, irmãos, que era saudável, com essa tolerância aos falsos ensinos que eram induzidos por essa mulher, um câncer maligno começou a se alastrar. E a gente sabe que Satanás veio para roubar, matar e destruir, e que o fruto do pecado é a morte. Então, uma igreja tão linda, tirando os remanescentes, estavam destinados à morte eterna. E aí, meus amados,
A parte mais triste que eu vejo nessa carta é o verso de número 21. Que Jesus diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Irmãos, Jesus está falando assim: eu dei tempo, eu fui paciente. Ela podia ter mudado de atitude, ela podia ter parado com isso, contudo, ela não se arrependeu. Antes de tratar a igreja com juízo, irmãos, Jesus confronta a igreja com misericórdia. Ele dá oportunidades. E essa série, ela é uma série de oportunidades para mim e para você reconhecer o que nós estamos falhando, o que precisa ser mudado. Porque não dá para brincar de ser crente, irmãos. Quase que eu caí. Arrepreendido em nome de Jesus. Não dá, irmãos. Hoje a gente vai viver isso de verdade, acreditar nessa palavra, guardar esses mandamentos e aplicar na nossa vida. Ou não está fazendo sentido a gente se reunir aqui, pode voltar para o quentinho do seu lar. Não é sobre ouvir, irmãos. A fé vem pelo ouvir. Mas a fé sem obras, sem a prática, é morta. Precisa gerar mudança na minha e na sua história. Essa é a verdadeira fé, uma fé operosa. E Jesus não só venceu o mal, como Ele deu para mim e para você um espírito capaz de nos auxiliar para vencer o mal também. Só que muitas vezes nós temos desperdiçado o poder da graça e do Espírito Santo de Deus e deixado com que o mal nos vença. E eu posso te falar, tem hora que a gente quer ser vencido. Tem hora que você pode lutar, mas você desiste. Você joga a toalha. E aí Jesus, eu imagino Ele olhando para mim e para você e falar assim: poxa, o que você não podia fazer eu fiz por você. E a sua parte agora você negligencia? O que você deve fazer você joga para o lado, não faz? Porque Deus, irmãos, vai fazer tudo o que Ele precisa fazer. Ele só não vai fazer a sua parte. Isso é responsabilidade sua. Tudo o que você não podia fazer, Ele fez. Mas o que você tem que fazer, Ele não vai fazer por você. Você precisa fazer. Você precisa dar seu tempo. Você precisa estudar. Você precisa ter relacionamento. Você precisa conhecê-lo. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa agir diferente. Você precisa lutar contra o mal. Você precisa. É questão de sobrevivência, irmãos. É necessidade. Deixa eu te contar uma coisa. Está com vontade de vir na igreja, não? Irmãos, vem sem vontade. Sabe por quê? Porque você precisa. É necessidade. Mais do que comer, você precisa de Jesus, irmãos. Ai, pastor, estou cansado, não vou num pequeno grupo, não vou abrir minha Bíblia hoje não vou orar não. Amém. A opção é sua. Quanto menos contato, quanto menos prática, menos resultado, menos força. E quanto mais fraco a gente está, mais a gente perde a luta entre carne e espírito. Irmãos, nós necessitamos. É um presente do Senhor para mim e para você. Quantas pessoas queriam ter hoje o privilégio que vocês têm de estar sentado aqui? Tem gente, irmãos, que não pode ter uma Bíblia, que o país não deixa. Na China agora nem os aplicativos. Foi suspenso. Vocês têm a palavra. Tem comunidade aberta, que ninguém vai entrar aqui atirando em todo mundo. Tem acesso a vídeos, autoexplicativos, livros de devocionais e qual material você quiser para entender, para estudar, para saber. Pequenos grupos. Ah, estou cansado. Aí depois
começa a enfrentar as dificuldades e não ter resposta, força e direção, e a culpa é de Deus. Mas Deus está falando assim: eu queria até te avisar antes, mas você não foi ao meu encontro, você não tinha tempo comigo. Ou ele até fala assim: eu estava até tentando falar com você, mas você estava impaciente com tantas outras coisas que você não deu ouvido. Você já podia estar preparado para isso aí, mas estava inquieto demais com outras coisas. Vocês estão entendendo? Eu não estou ouvindo essa mensagem sozinho, não, irmão. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Então vamos prosseguir aqui, irmãos. Verso de número 22. Vai falar assim: por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Antes de confrontar a igreja com juízo, além de confrontar com misericórdia, Deus também confronta com disciplina. Deus disciplina aquele a quem Ele ama. A disciplina é um ato de amor. É um ato de amor de Jesus conosco. Ele transforma o leito do adultério, no momento de disciplina, num leito de sofrimento. Ele transforma o prazer do pecado no chicote da disciplina. Ele usa todos os recursos que você imaginar para levar o infiel ao arrependimento, irmãos. Tudo que você imaginar. Ele tenta acordar. Para Jezabel não tinha mais jeito. Ele já tinha esgotado a sua paciência. Mas para aqueles que praticavam as obras que ela ensinava, ele ainda está falando assim: a não ser que se arrependa. Ainda tinha tempo. Aí, irmãos, verso 23, ele diz assim: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Jezabel não quis se arrepender, e a gente viu isso aqui. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade. Em nome de Jesus, não seja como Jezabel. Não despreze o tempo da sua oportunidade de arrependimento. Ela fechou a porta da graça com as suas próprias mãos, irmãos. Falou assim: quero não. Preciso não. Deixa eu viver isso aqui mesmo. Jesus tentou. Tentou e tentou. E ela desprezou. E muitas pessoas desprezam, infelizmente, estão fechando as portas da graça com as suas próprias mãos. Ela jogou para fora, irmãos, o sangue purificado do Cordeiro de Deus. Cristo podia fazer tudo novo, mas ela não quis. Como eu disse, Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte, e arrepender é parte nossa. Hoje nós vamos cear daqui a pouquinho. E esse sangue é tão precioso para mim e para você, irmãos, porque a nossa salvação teve preço de sangue. Não jogue ele fora não, em nome de Jesus. Ela também zombou da paciência de Cristo, irmãos. E a gente sabe que agora ela e seus seguidores estavam sendo castigados com doença e com grande tribulação e com morte. Porque o fruto do pecado o salário do pecado é novidade, irmãos? A palavra já fala. É o fim. O pecado é doce ao paladar, irmãos, mas ele é amargo no estômago. Faz mal depois. Sabe aquela coisa que você come e está deliciosa, mas depois você fica lembrando o tempo todo, você fala assim: pra quê? É horrível, não é? O pecado é uma fraude, irmãos. E deixa eu te contar uma coisa. Você sabe o que é estelionatário? Uma pessoa que promete uma coisa, mas faz outra. Engana. Satanás é o maior estelionatário de todos. Ele promete vida, mas ele paga com morte. Ele é enganador, irmãos. Não caiam nas mentiras de Satanás.
O juízo contra o pecado será final e completo lá no dia do juízo, porque Jesus não só tem apenas os olhos de fogo, ele não apenas sonda mente e coração, mas também tem os pés semelhantes ao bronze polido, prontos a esmagar os seus inimigos. No dia do juízo de Cristo, colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés. Naquele dia, o Cordeiro estará irado, porque é o que diz em Apocalipse 6, versículo 17. Sabe por quê, gente? Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. A gente pode chegar do jeito que a gente quiser, irmãos, e estiver mais sujo do lamaçal, da impureza, do mal. Mas se a gente permanecer na presença, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Porque Ele odeia o pecado. E Ele vai te dar estratégia para ser limpo completamente, renovado, purificado. Porque Deus vem para buscar uma noiva pura, santa, com as vestes brancas, preparadas para a boda do Cordeiro. E eu quero ser essa noiva, irmãos. Eu quero estar preparado. Eu quero estar com a minha lamparina acesa. Quero só dizer: Maranata, a hora vem, Senhor. O dia que o Senhor quiser, porque eu quero estar vigilante. Eu não quero dar esse prazer para Satanás. Não quero. Sabe por quê? Porque Jesus também não quer perder ninguém. Eu vou fazer a minha parte, irmãos. Eu estou fazendo a minha parte com vocês. Porque eu sou responsável por vocês. Pode falar uma coisa que Satanás até tenta soprar nos meus ouvidos às vezes? Assim: filho, vocês só estão passando o aperto que vocês estão passando como igreja porque vocês estão sendo fiéis demais a essa palavra. Tem tanta igreja infiel e rica. Começa a usar a barganha, a troca. Fala que o povo vai ganhar dinheiro se eles forem fiéis, porque assim o povo dá. Mas, irmãos, eu não entreguei minha vida para Jesus para contar mentira. Se fosse, eu estava lá no mundo e não brincava de ser crente. Se vocês querem ouvir a verdade, vocês vão ouvir a verdade aqui dentro. Nós vamos caminhar nessa palavra. Eu não vou dar vazão para a troca aqui dentro, porque a expressão de generosidade é honra, é ação de graças, é amor, é gratidão ao Senhor, irmãos. Eu sei que se eu permitisse Satanás me enganar, a gente poderia estar vivendo uma outra realidade como igreja. Porque é só você falar o que o povo quer ouvir, irmãos. Porque o povo gosta de ser enganado. Mas eu não estou aqui para falar o que o povo quer ouvir, eu estou aqui para falar o que Jesus está falando. Amém? Amém, irmão. Vocês querem ouvir o que Jesus está falando? Ainda que seja uma disciplina, ainda que seja um confronto, porque é a palavra de Jesus que dá vida para nós. É ela que nos conduz à eternidade. Satanás conduz à morte, irmãos. E aqueles que estão gostando de ouvir as mentiras e permanecem nelas, não estão sendo destinados à salvação. Porque a gente percebe que essa mulher estava falando o que o povo queria ouvir. Não só ela estava sendo condenada, mas os que estavam se deixando ser influenciados. Era o caminho mais fácil. É igual virar para você e falar assim: a situação está difícil, só nega mesmo. Deus vai entender. Ah, não. Você tirar umas coisinhas lá da empresa que você trabalha, seu patrão não vai perceber. Você está precisando em casa, não tem problema. Tem problema sim, irmãos. E eu não vou bater nas suas costas e falar assim: está tudo bem. Eu vou te dar a mão e falar assim: não está bem não. E eu vou fazer a minha parte para te ajudar, mas eu não posso andar por você. Eu não posso te vigiar por onde você for. Eu posso te contar o que a palavra diz. E se a gente caminhar por ela, tem certeza que existe vida eterna para nós. Então, irmãos, voltamos à palavra, sola a Escritura. Amém? Vamos lá, irmãos. Deixa eu ver as horas. Misericórdia, Senhor. Verso 24. Essa é a maior carta, gente. Perdoa, mas eu preciso falar tudo isso para vocês. Aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo:
não porei outra carga sobre vocês. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui? Tinha gente nessa igreja que ainda estava sendo bombardeada pelas mentiras de Satanás, não estava negociando os princípios, porque na mesma igreja tem fiéis e infiéis. Na mesma comunidade, no mesmo corpo, tem aqueles que estão se deixando levar e aqueles que são remanescentes, que permanecem. E como eu disse hoje aqui pela manhã, a palavra também diz que no fim o amor de muitos se esfriaria, mas não de todos, irmãos. É de muitos, mas eu creio que nessa igreja não vai ter amor esfriando, não. Eu creio que a Lagoinha Viseu será uma igreja expressiva, não só aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor. Uma igreja que não vai perder a sua relevância, porque vai se manter santa e não vai se misturar com o mundo. Uma igreja que não vai permitir o pecado infiltrar no meio, mas vai ser uma igreja que cuida, que confronta, que vai ver o irmão fazendo algo errado e vai falar assim: eu te amo e eu não quero que você permaneça nisso. Não aceita Satanás brincar com a sua vida desse jeito. Vai ser uma pessoa que de fato vai exercer o seu papel no corpo e falar assim: se você machucar, eu vou sentir a dor também, então é minha responsabilidade cuidar de você. Ei, não vamos brincar não, gente. Eu quero olhar nos olhos de vocês todos lá em cima e falar assim: a gente venceu. Lembra daquela reunião? Lembra disso, daquilo? Olha onde a gente chegou. Porque quando eu e você entendermos que Ele é tudo, irmãos, nada mais vai nos parar. Se o dinheiro for o seu combustível, quando você não tiver, você vai parar. Se uma palavra de afirmação for o seu combustível, quando alguém não falar algo ao seu ouvido, você vai parar. Se a opinião dos outros for mais importante, irmãos, quando alguém te mandar não fazer, você não vai fazer e vai parar. Mas se você se guiar por essa verdade, irmãos, ainda que tudo mude, você vai permanecer, porque você decidiu construir sobre um alicerce que não se abala, irmãos. E esse alicerce é Jesus Cristo, irmãos. Se for para Ele, aplauda comigo em nome de Jesus. Eita glória! Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então posso te falar, ainda que a igreja esteja sendo bombardeada por falsas influências, é possível se manter fiel. É possível. A gente consegue vencer, irmãos. Pode vir o que for, a gente consegue viver. Com Cristo, a gente vai vencer. Amém? Bom, o diabo ele pode até tentar destruir, irmãos. Mas Cristo já venceu. E Ele nos fez vitoriosos com Ele. Verso de número 25. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que você já tem, até que eu venha. Foi o convite de Jesus àqueles que não negociaram. Está falando assim: tão somente permaneçam. Permaneçam. Sabe por quê, irmãos? Não é como a gente começa que conta. Muitos aqui começaram muito mal, inclusive eu. Mas é como termina. E Jesus ainda está dando uma oportunidade de terminar diferente para mim e para você. A gente pode ter feito muita coisa errada no início da nossa vida, irmãos. Mas se a gente for encontrado pelo Senhor já nessa jornada, e ainda não acabou, ainda há tempo de mudança. E o destino pode ser alterado, irmãos. Amém? Então vamos acordar. Porque em todas as cartas existe um refrão que se repete: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu e você tivermos sabedoria, a gente vai estar com os ouvidos antenados. Vai ouvir a disciplina, vai consertar. E de fato, vai permanecer fiel, independente do que tiver ao seu redor. Não vai permitir o pecado entrar na sua casa, na sua família. Não vai dar esse gostinho para Satanás. A verdade de Deus ela é suficiente, irmãos. E um dos grandes enganos de Satanás é induzir aos crentes a pensar que eles precisam de uma nova experiência. Eu preciso de coisas novas todo dia acontecendo aqui. Não. Você precisa disso aqui. Isso aqui basta. Ele já escreveu tudo que você precisa saber.
deixou claro. Você precisa buscar conhecer isso. Crente não vive de sentimento, vive de convicção. Só que essa convicção vai vir pela fé, irmãos. Se você não conhecer, como é que você vai amar? Se você não souber de tudo que o Senhor é capaz, tudo que Ele faz, tudo que Ele ensina, como que você vai conseguir viver o Evangelho? Não tem como. Apeguem-se com firmeza à palavra que nós professamos, porque ela é esperança para nós. Promessas, irmãos, a gente está quase caminhando para o fim. Meu Deus, grupo de louvor já pode vir aqui, para parecer que a gente está acabando. Me dá... Vocês me dão mais 5 minutos, gente? Amém? Levanta a mão quem me dá 5 minutos aí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, amém. Glória a Deus, a gente tem tempo aí. Amém. Tem que descontrair um pouco, né, irmão? Isso aqui é duro, mas é verdade. Verso 28 vai falar assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. O vencedor é o que guarda até o fim as obras de Jesus, irmãos. E existe promessa para os vencedores. Como eu disse, os vencedores não têm que temer a esse livro, porque ele está cheio de promessa para aqueles que vão vencer. A gente tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque está cheio de coisa linda para a gente viver aqui. A perseverança, ela é a marca dos santos, irmãos. Não existe um crente que não tem que ser perseverante. A gente tem que perseverar sim, porque a gente não vai ser bombardeado um dia só. A gente não vai precisar de fé um dia só. São todos os dias. Por isso que nós precisamos ser perseverantes. Bom, aquele que também se desvia, irmãos, e perece no pecado, são frutos e filhos da perdição. Eles nunca nasceram de novo. Não tem como a gente nascer de novo e permanecer do mesmo jeito, irmãos. Não dá. Tem que ter mudança, porque agora a gente nasceu do Espírito. Verso 27, ele os governará com cetro de ferro e os despedaçará a um vaso de barro. A falsa profetisa, irmãos, Jezabel, ela estava pregando que os crentes que não entrassem nos grêmios comerciais e não participassem das suas cerimônias pagãs perdiam o prestígio e cometiam um suicídio econômico e estavam fadados à falência. Ela é isso que ela ensinava. Assim, olha, se vocês não entrarem nesses grêmios, vocês não vão ser expressivos no comércio, vocês vão falir com certeza, e enfim, vocês vão perder aí tudo que vocês têm. Então, se eu fosse vocês, entrava, não vai fazer mal. Mas Cristo ensina, irmãos, que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. E o que essa mulher estava fazendo é: ganhe o mundo, se importe com o que você está vivendo aqui, a graça é para isso aí. No fim Ele vai te salvar ainda, mas Jesus não morreu por isso. Amém? Aqueles que não vendiam a sua consciência e não trocavam Deus pelo dinheiro, estavam sendo honrados pelo Senhor. Eles vão se assentar no trono com Deus. E no dia do juízo, os perversos serão quebrados como vasos de barro, que é o que diz aqui. Em vez de desprezo, aqueles que permanecerem fiéis terão posição de honra. Nós vamos reinar com Cristo. Aqueles que perdem a vida por amor a Cristo encontram a verdadeira vida, mas aqueles que querem ganhar a vida vão perder. É o que a palavra diz. Verso de número 28, falta esse mais um, irmãos, vamos acabar já. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai, também lhes darei a estrela da manhã. Os salvos receberão a estrela da manhã. Eles não apenas receberão corpos gloriosos que vão brilhar como as estrelas no firmamento, mas também vão conhecer a Cristo, a própria estrela da manhã na sua plenitude, irmãos. Pensa eu e você, coladinho com Jesus, conhecendo Ele inteiro. Se em partes a gente já se apaixona, irmãos, como é maravilhoso esse Senhor. Eu não sei nem como eu vou reagir, irmãos. Eu creio que é só dizendo santo, 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 santo. Que esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é santo, Ele é puro, é precioso, é amoroso. Esse é o convite de Jesus para nós, irmãos. E Ele também, irmãos, nos dará parte da sua autoridade. E também participaremos da sua glória.
Quando a gente voltar as costas para o pecado, irmãos, nós veremos a luz da glória de Deus. Vira as costas para o que é mal, irmãos. Cristo é a nossa herança, a nossa riqueza, a nossa recompensa, irmãos. Nós o veremos face a face, serviremos Ele eternamente, irmãos. E esse será o nosso maior prazer. Conclusão, irmãos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. É sobre isso, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos ser bons filhos, que sabem ouvir a repreensão do Pai e mudar de comportamento, porque a gente sabe que o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. E cada exortação do Senhor para nós é cuidado, porque Ele não quer nos perder. Essa carta não é apenas para Tiatira, ela é para Lagoinha Viseu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça também. Sabe, numa série de mensagens como essa, onde nós estamos sendo tão confrontados, onde o Senhor está de forma tão clara, falando para a gente o que Ele espera que nós sejamos, e os comportamentos que Ele não permite que se instalem no nosso meio. O meu papel e o seu papel é o que o apóstolo Paulo também nos induz, quando ele vai ensinar acerca da celebração da ceia do Senhor. O meu convite para você agora é: examine-se cada um a si mesmo. Vê o que você tem feito, irmãos. Vê o que você faz onde ninguém te vê, só o Senhor. Sonde as intenções do seu coração agora. Como você tem agido, como você tem falado, como você tem caminhado. O que você tem feito da sua vida? Será que de fato, quando você está lá fora, você parece diferente? Será que de fato na sua empresa as pessoas conseguem olhar para você e ver que tem algo que elas não possuem? Será que elas olham para o seu comportamento e falam assim: cara, tem algo especial na vida dessa pessoa? Ou você é como os outros? Está sentado nas mesmas rodas de conversa, está falando as mesmas impurezas, está pensando sobre as mesmas coisas más e enganadoras, está praticando as mesmas negligências à palavra do Senhor? Quem é você, irmãos? Você sabe. Por isso, se examine agora. E se existem motivos para se arrepender, por favor, irmãos, não sejam como Jezabel. Porque o Senhor está te convidando mais uma vez ao arrependimento. Não seja como aquela que não quis se arrepender, irmãos, porque se existe uma coisa que a gente nunca pode desejar, é passar a eternidade sem ser com o Senhor, irmãos. Porque vai ser muito triste, vai ser muito doloroso. Mas eu sei que você quer, por isso, ore nesse momento.